Abram comigo no livro de Jó. Hoje começaremos uma grande aventura no livro de Jó. Um grande desafio pensar aqui em 42 capítulos no livro de Jó. Nós falamos já no livro de Ruth. Você pode acompanhar as pregações de Ruth. Se eu não me engano, foram 9 pregações no livro de Ruth, tá? Versículo por versículo no livro de Ruth. Aí depois de Ruth nós tivemos Filemon, pregamos todo o livro de Filemon. Na escola bíblica nós já tivemos todo o livro de Jonas. Tivemos agora todo o livro de 2 Timóteo, termina domingo agora, 2 Timóteo. O pastor já pregou aqui também esse ano todo o evangelho de João. Então, olha, brincando, já foram 5, 6 livros da Bíblia, todos expostos esse ano. Deus permitir essa igreja, vai poder dizer assim, nessa igreja toda a Bíblia foi exposta. Vamos começar hoje o nosso desafio no livro de Jó. São 42 capítulos. Ruth eram 4 capítulos, aí Filemon era só 1, aí agora a gente vai para Jó. 42 capítulos e Jó. Vamos pensar hoje de uma forma geral no livro de Jó e depois a gente vai entrar partes por partes. E quando você pensa no livro de Jó, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Você que está acompanhando online, você que pode escrever aí, e você que está aqui, o que é que vem na sua cabeça no livro de Jó? Paciência. Tem até tem a expressão, tem que ter a paciência de Jó, não é? O que é que acontece muito no livro de Jó? Sofrimento no livro de Jó. Provas, né? Então, o livro de Jó, ele fala muito desses assuntos. E ele tenta nos ajudar com uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo, e alguma vez na vida, já se fez essa pergunta. Por quê, Senhor? Por quê? Às vezes você está bem, e aí bate uma doença, bate o desemprego, você recebe uma notícia que não queria receber, e as coisas vão piorando, e você fica pensando assim, por que, Deus? E as coisas não melhoram, e você começa a se perguntar, o que foi que eu fiz, Deus, para estar acontecendo isso comigo? Por quê? É mais ou menos isso que vai acontecer com Jó. Jó, ao longo de todo o livro, ele vai perguntar 16 vezes para Deus, por quê, Deus? Por quê? E nós temos um privilégio que Jó não tinha. Nós sabemos por quê. Nós temos os 2 primeiros capítulos do livro de Jó. Jó não leu o livro de Jó. Jó não sabe o que aconteceu nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. Ele só sabe que ele tinha toda a sua família, seus 7 filhos e 3 filhas, tinha suas juntas de boi, tinha suas terras, tinha sua saúde, e essas coisas começaram a cair, ele começou a perder essas coisas, e aqueles que deveriam consolá-lo, vieram acusá-lo. A única coisa que Jó sabia era disso. E ele tinha consciência de que ele não tinha feito nada de errado. Então um paradoxo cria na cabeça de Jó, e ele começa a se perguntar, por que, Deus? O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, Deus. Então, vamos passear pelo livro de Jó. A gente vai ver isso com mais detalhes. Hoje a gente vai passar por cima, uma visão panorâmica desse livro, essa narrativa poética. O livro está colocado dentro de uma parte que é a parte de poesia. Você vai ter Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. É a poesia hebraica. Então a poesia hebraica ela tem uma característica muito peculiar. Apesar de que o livro de Jó, ele não se passa, a gente não sabe muito bem quando foi escrito o livro de Jó, nem quando aconteceu a história de Jó. Porque quando você lê a história de Jó, você não ouve falar de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, da lei. Você não ouve falar da terra, você não ouve falar de nada daquilo que está ao longo de todo o Antigo Testamento. Parece que o livro de Jó está deslocado ali. E até parece que o autor de Jó, ele não quer falar desses assuntos para ficar muito claro o tema central do livro. Ele não quer que você perca tempo com contexto, com geografia. Não, ele não quer que você perca tempo com isso. Ele quer que você preste atenção. E ao longo de todo o livro de Jó, está mostrando que Deus é soberano sobre todas as coisas e cumpre o seu propósito, mesmo através do sofrimento. E ainda que esse sofrimento seja de um homem justo. Vale a pena você notar que o livro de Jó, ele começa e termina
dizendo que Jó era um homem justo. O livro começa com Deus dizendo: você viu meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja, não é uma pessoa que está falando isso de Jó, não é um amigo dele, não é a esposa dele, não é um filho dele. Se fosse, já seria de grande valia. Mas é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que faz um diagnóstico do meu coração e do seu coração, que podia hoje à noite chegar assim e dizer: olha, você conhece meu servo Sandro? E aí começaria a dizer as características: homem isso, 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 isso. Você conhece meu servo Mazinho? Homem assim, 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 assado. Quais seriam as características que o próprio Deus iria falar sobre mim e sobre você? Veja, é Deus que fala isso de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Acontece toda a história do livro. Deus aparece lá no capítulo 42. Deus, mais uma vez, ele chega para os amigos e diz: olha, chega lá para ele e diz: olha, você não disse o que era reto, como disse o meu servo Jó. Ou seja, Deus disse: olha, Jó fez o que era reto diante de mim. Ao longo de todo esse sofrimento, de todas aquelas discussões, e vai, resposta para lá, resposta para cá, Jó questiona, os amigos questionam Jó, mas Deus disse: vocês não fizeram o que era reto, como fez o meu servo Jó. Então o livro começa e termina dizendo que Jó era um homem justo. E mesmo assim, ele sofreu o que ele sofreu. Esse livro é dividido em 3 grandes partes. Então, já para acalmar o seu coração, a gente não vai pregar todos os versículos do livro de Jó. A gente passava aqui o resto desse ano e entrando o próximo ano todo também. Esse livro é dividido em 3 grandes partes. Capítulo 1 e capítulo 2, você tem ali a apresentação de Jó e toda aquela situação de Deus com Satanás. Então, são 2 capítulos importantes para a gente entender o que é que está acontecendo. Aí, do capítulo 3 até o 37, aí você tem todas essas discussões. Jó fala, os amigos respondem. Aí Jó responde, aí outro amigo responde em cima do que Jó falou. Aí Jó responde, aí outro responde. E assim vai. Aí são 3 grandes ciclos de discussões. Então, importante que no meio desse ciclo, lá no meio, como é uma característica da poesia hebraica, a poesia hebraica, uma característica dela é que ela começa, ela chega no clímax, na metade mais ou menos, e depois ela vai trazendo consequências desse clímax. Você pode pegar qualquer salmo aí, vai acontecer mais ou menos isso. Você vai lendo um salmo, veja a metade do salmo. Provavelmente, ali pertinho, você vai ter o clímax do salmo. E aí depois você vai ter as consequências daquele clímax. E aí o livro de Jó, como faz parte da poesia, acontece do mesmo jeito. Quando chega nessa parte das discussões, aí eles vão discutindo. Quando chega no capítulo 28, aí Jó fala sobre a sabedoria. Aí ele vai dizer: olha, é impossível entender o Senhor. É impossível para o homem sondar a sabedoria do Senhor. Não tem como encontrarmos sabedoria nesse mundo dos viventes. E aí, meio que termina as discussões, Jó faz um grande monólogo, aí aparece um camarada chamado Eliú, e meio que Eliú é o que mais se aproxima daquilo que Deus iria falar depois, mas mesmo assim ele não consegue explicar, porque aquilo está acontecendo com Jó, e aí Deus aparece. E aí, esse grande bloco do 37, do 3 até o 37, essas discussões, e depois você tem do 38 até o 42, que é o próprio Deus tratando com Jó. Então, provavelmente, a gente vai do capítulo 1 e o capítulo 2 um pouco mais lento, do 3 até o 37, a gente passa a quinta marcha e vai rápido, aí quando chegar no 38, a gente puxa o freio de mão mais uma vez e vai um pouquinho mais devagar. O autor desse livro, a gente não sabe muito bem quem foi, não foi Jó, não foram os amigos de Jó. Algumas pessoas dizem que foi Moisés, mas o fato é que nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó, nem tampouco quando foi escrito o livro de Jó. A gente tem uma noção mais ou menos de quando se passou a história de Jó. Provavelmente a história de Jó se passa no período patriarcal. Um pouquinho ali depois do dilúvio, quando Deus chama Abraão. Por que é que se passa mais ou menos nessa faixa? Porque quando você vai ler no livro de Jó, quando chega ali no capítulo 42, você tem a noção de que Jó viveu aproximadamente 250 anos, que era mais ou menos o que viviam ali naquele período patriarcal, logo depois do dilúvio. Então, talvez Jó tenha vivido ali naquele período. Outro ponto importante, a gente já vai ver isso na próxima quarta-feira, que Jó ele desempenha um papel de sacerdote da família.
que era algo muito característico também do período patriarcal. Então, já no capítulo 1, você vê Jó exercendo esse sacerdócio familiar. Então, isso era muito característico também do período patriarcal. E outra característica importante é que a riqueza de Jó é medida pelo tamanho do seu rebanho. Tinha tantas cabeças de vaca, tantas cabeças de boi, tantas cabeças de jumento, de carneiro, não sei o que lá. Então, isso também era uma característica do período patriarcal. A riqueza era medida pelo tamanho do seu rebanho. Então, provavelmente, Jó vive naquele período. E a mensagem desse livro é que Deus permite que os justos sofram. Isso é algo que eu e você, hoje em dia, não gostamos de escutar. Hoje, a gente gosta de escutar o evangelho triunfalista, de que você não sofre, que se você tiver uma fé forte, você não vai sofrer, vai dar tudo certo na sua vida. E o livro de Jó está dizendo não. Deus permite e Deus, inclusive, ordena que os justos sofram, sem que isso seja um problema para a infinita bondade e justiça de Deus. Porque os amigos de Jó, na cabeça dos amigos de Jó era assim: Jó, Deus é justo. Ele guia o mundo através da justiça. Então, se você está sofrendo, Jó, a lógica é porque você fez alguma coisa errada. Essa é a lógica. E Jó propõe um outro paradoxo. Jó diz: não. Deus é justo. Ele guia o mundo de forma justa. Eu estou sofrendo, mas eu sou justo. Como é que explica isso, Jó? Não sei como explicar. Chega um momento que ele diz: eu não sei como explicar, e eu queria que houvesse um intermediador entre mim e Deus para poder explicar isso daqui, porque eu não sei explicar. Mas é isso que eu acredito, Jó acaba dizendo ao longo do livro. E eu e você precisamos ter isso na nossa mente, porque a gente às vezes acha que todo infortúnio nas nossas vidas é para Deus fazer um milagre. Mas existiam vários cegos nos dias de Jesus que não foram curados, continuaram cegos. Muitas mulheres nasceram estéreis ao longo da Bíblia e continuaram estéreis, não tiveram seus filhos. Muita gente foi perseguida ao longo da Bíblia e morreu perseguido. Não houve um milagre. E nem por isso abandonaram a fé. Basta você ler Hebreus capítulo 11. Dizem que eles apenas vislumbravam o que tinham lá na frente. Não experimentaram nessa vida aquilo que Deus tinha prometido. Os heróis da fé, que o capítulo de Hebreus termina dizendo que eram homens dos quais o mundo não era digno desses homens. Mas sofreram um bocado. Então o livro de Jó está mostrando que Deus permite que os justos sofram, sim, sem que isso seja um problema para a sua bondade e para a sua justiça. Pode ser que Deus ordene a dor, a luta, o infortúnio nas nossas vidas, e Ele vai continuar sendo bom e justo por causa disso. Porque a sua vontade, como diz o apóstolo Paulo, ela é boa, perfeita e agradável. Então, respostas, por que o justo sofre? Algumas respostas, por exemplo, os amigos de Jó vão dizer que o justo sofre porque... algumas pessoas vão olhar para o livro de Jó e vão dizer que o justo sofre porque Deus não é capaz de livrá-los do sofrimento. O próprio livro de Jó, lá no capítulo 42, versículo 2, é um versículo que você vê muito em fundo de caminhão, em carro, né? Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Jó 42, 2. Eu vim para cá, por acaso eu vi atrás de um carro esse versículo. Geralmente a pessoa está colocando isso, em que sentido? Quando a pessoa coloca isso no carro? Está dizendo assim: ó, Deus vai fazer um negócio bom na minha vida. E vai ser algo bom, e nenhum desígnio de Deus pode ser frustrado, porque Deus determinou algo bom na minha vida. Mas não é isso que Jó está dizendo. Jó está dizendo: ó, Deus mandou o sofrimento. E o sofrimento fazia parte dos desígnios de Deus. E os desígnios de Deus não vão ser frustrados. Deus ordenou o sofrimento. Eu sofri. E Deus foi louvado por causa disso. É isso que o versículo quer dizer. Então, as pessoas dizem: Deus não pode livrar do sofrimento. Deus pode livrar, se assim Ele o quiser. Lembra dos amigos de Daniel? Deus quis livrá-los? Livrou. Mas o que foi que eles disseram? Se Ele quiser livrar, Ele nos livra. Mas se não quiser, Ele não nos livra. E Ele vai continuar sendo Deus por causa disso.
Os amigos de Jó têm uma visão retributiva. Eles acham, olha, se você está sofrendo, é porque aconteceu algum problema na sua vida. Só que a gente já viu que o livro começa e termina com o próprio Deus dizendo que Jó não fez nada de errado. O próprio Deus está dizendo isso. Então não era uma visão retributiva. Deus, ele é bondoso, justo e soberano. E o homem muitas vezes não é capaz de entender os sábios desígnios do Senhor. Veja comigo aqui Jó 28. Veja o que é que o próprio Jó fala aqui no capítulo 28. Jó capítulo 28. Jó capítulo 28. O capítulo 28 é o clímax da discussão entre os amigos. Jó e os amigos discutindo, o clímax da discussão é aqui o capítulo 28. Depois você lê com calma todo o capítulo. Do versículo 12 até o versículo 19, ele vai estar falando sobre a sabedoria, do valor da sabedoria. Aí no versículo 12 ele diz assim, ó: mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Jó está dizendo, eu não sei por que isso está acontecendo. Aonde eu vou encontrar sabedoria para entender o que está acontecendo? Como é que eu vou entender tudo isso que está acontecendo? Eu não vou entender. E muitas vezes eu e você não iremos entender o que Deus está fazendo na nossa vida. A grande conclusão do livro de Jó é: confie em Deus. Um ponto importante do livro de Jó, nós falamos aqui, né? Sofrimento. O livro fala de sofrimento, tal. Mas quando Deus aparece para Jó, do capítulo 38 até o capítulo 42, em nenhum momento Deus não dá sequer uma única palavra sobre o sofrimento de Jó. Deus não toca nesse ponto. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Qual era a grande questão lá no capítulo 1? O que foi que Satanás fez lá no capítulo 1, quando Deus disse, acusou. E Satanás acusou quem? Satanás acusou Deus. Às vezes a gente fica brincando, diz, Satanás aquilo outro, acha que você lendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, está bem protegido, aquela coisa toda, tal. Mas Satanás, o acusador, ele é tão ousado que ele acusa o próprio Deus. Ele acusa o próprio Deus, dizendo, ele só adora porque você dá coisas boas para ele. Tire, para você ver como ele vai blasfemar contra você. Ele acusa Jó e acusa o próprio Deus. Mas Jó não sabia disso. Jó não entendia o que estava acontecendo. E o grande ponto ao longo de todo o livro de Jó é que Deus foca, não é a questão do sofrimento. Acontece, 90% do livro você está vendo o sofrimento de Jó. Mas a grande questão é a fé de Jó. Como vai se comportar a fé de Jó? Como vai se comportar aquilo que Jó acredita? Será que ele vai continuar acreditando em um Deus justo e bondoso, mesmo que todas as circunstâncias mostrem o contrário? Porque veja, uma coisa é você sofrer, você sabendo que você fez alguma coisa errada, não é? Você sabe que você fez alguma coisa errada e aquela consequência está vindo. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que muitas vezes nós fazemos coisas erradas e as consequências vêm sobre a nossa vida. Mas Jó sabia que não tinha feito nada de errado. Ele sabia, ele tinha consciência disso. Não tinha feito, mas mesmo assim as coisas estavam acontecendo. Então, como seria a fé de um homem que sabe que é correto, que sabe que é justo, mas que mesmo assim tudo vai mal? Perde todos os seus bens, perde toda a sua família, aqueles que deviam consolar acusam, toda a filosofia da sua época, que aqueles amigos mostravam todo aquilo que a sua época ensinava, todos os seus amigos diziam o contrário, diziam, Jó, você errou, Jó, você pecou, Jó. Chega em determinado momento que os amigos começam a conjecturar o que ele fez. Jó, você fez isso em oculto, Jó. Você tem pecado, nem que seja no seu coração, Jó. Você tem pecado ocultos no seu coração. Mas ele sabia que não tinha feito nada de errado. E a grande questão é, como vai se comportar a fé de Jó, quando todas as coisas mostram o contrário? Aí o livro pergunta para mim e para você que está online, você que está aqui presente, ele pergunta, e você? Franklin, Rogério, Cida, e você? Como você vai se comportar se todas as coisas ao seu redor estiverem mostrando o contrário do que você imagina?
Como você vai se comportar? Se eu começar a tirar as coisas de você, como é que você vai se comportar? Você vai blasfemar do nome do Senhor? Você vai abandonar ao Senhor? Você vai procurar ajuda em outros deuses? Vai procurar ajuda no braço humano? Como você vai se comportar? Essa é a grande questão do livro de Jó. Como vai se comportar a fé de Jó? E esse é o principal viés que eu e você precisamos ler esse livro. Como eu e você iremos nos comportar quando a calamidade chegar na nossa vida. Quando o dia mau chegar. Como é que eu e você iremos nos comportar? Porque Deus sabe como você vai se comportar. Mas talvez você não saiba como você vai se comportar. Lembra que o livro de Jó termina com o próprio Jó dizendo assim: eu falei de coisas que eu não entendia, que eu não sabia. Veja, Deus falou, o próprio Deus disse: o meu servo Jó não pecou contra mim. Ele falou que era reto, mas mesmo assim Jó diz: eu falei de coisas que eu não sabia. Coisas maravilhosas demais para mim. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como eu e você iríamos nos comportar num dia mau? Então o livro de Jó mostra isso, que Deus ele é bondoso mesmo quando as coisas vão mal. Isso me faz lembrar de um outro personagem na Bíblia, José. José, por favor, alguém na congregação, você que está acompanhando online, abra aí também sua Bíblia. Alguém na congregação, leia bem alto, forte, bonito, Gênesis capítulo 50, versículo 20. A história, veja a fala de um jovem, já não era tão jovem na época, mas de um homem chamado José. Depois de tudo que aconteceu na vida dele, leia aí Gênesis 20, 50. Veja o que é que José fala para os irmãos dele, que venderam ele, que tentaram matar ele, que tentaram esquecê-lo. É isso, não é, está certo, está errado, é por causa disso, não é. E aí ninguém chega a uma conclusão, nem os amigos de Jó, nem Jó chegam a uma conclusão. Aí no capítulo 28 ele diz assim, ó, versículo 12 diz: mas onde se achará a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. Ele diz mais no versículo 20: mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Ele está dizendo: eu não sei como essas coisas vão acontecer. Eu não sei por que essas coisas estão acontecendo. Aí depois do capítulo 28, você vai ter o desafio final de Jó. Até então ele estava discutindo com os amigos, aí a partir do 28 ele faz um desafio. Aí qual é o desafio de Jó? O desafio de Jó é que o próprio Deus me explique por que essas coisas estão acontecendo. Deus, só o Senhor pode explicar. Preciso que o Senhor explique, porque não tem como... Ele desafia o próprio Deus a se colocar como juiz e explicar aquilo que está acontecendo. A sequência depois que Jó faz esse desafio, aí aparece um jovem chamado Eliú. Provavelmente ele ficou calado, porque os mais velhos estavam falando. Ele provavelmente era um jovem. Aí Eliú aparece, e aí Eliú, ele meio que bate na trave. Eliú, ele não chega na argumentação completa, mas Eliú diz assim: olha, o sofrimento vem, você não entende por que o sofrimento veio, mas tenha paciência. Tenha paciência que talvez um dia você vai entender. Eliú é como aquele amigo que diz assim: rapaz, está acontecendo isso na sua vida, você não sabe agora, mas lá na frente você vai saber. Ele não está absolutamente certo, porque às vezes você não sabe. As coisas vão acontecer na vida. Jó não sabia por que ele sofreu. Jó não soube por que ele sofreu. Jó não leu o livro de Jó. Jó não estava sabendo de que houve uma batalha, houve uma discussão de Deus com Satanás. Jó não soube disso. Então, Eliú meio que bate na trave, mas nem sempre eu e você iremos saber por que o sofrimento se bate na nossa vida. E aí, na parte final do livro, você tem um discursos de Deus direcionados diretamente para Jó. Vai do capítulo 38 até o capítulo 42. E aí você vê a humildade e o arrependimento de Jó em resposta às palavras de Deus. Aí você vai ver Deus aparecendo para Jó e dizendo: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó? Aí Deus fala do monstro lá chamado Raabe. Olha, o Behemote, né? Não é Raabe não, Behemote. Onde é que você estava do Behemote? Veja, o Behemote.
O Leviatã, só em você olhar para ele você vai ficar assustado. Onde é que você está? Será que você pode brincar com o Leviatã? Jó, você não consegue entender as coisas que eu criei, que você está vendo. Você não consegue entender as coisas que você está vendo, Jó. Você não consegue dominar, Jó, aquilo que eu criei. E você quer discutir comigo, Jó? Você quer que eu lhe fale de coisas que você não entende? Você quer que eu lhe explique coisas que aconteceram que você não está vendo, que você não compreende, toda uma batalha celestial, cósmica, se você não consegue entender as coisas que você vê, Jó? Aí Deus faz um desafio para Jó. Faça o seguinte, Jó, será que você consegue, por um único dia, você julgar toda a terra com justiça? Por um único dia você consegue administrar a justiça, nem a mais, nem a menos. Um único dia, Jó. Aí Jó vai dizer, eu realmente falei de coisas que eu não conhecia e que eu não entendia. E muitas vezes eu e você somos assim, rápidos em falar de coisas que não compreendemos e que não entendemos. Não vemos o que está acontecendo em todo um mundo espiritual e às vezes atacamos a carne e o sangue. Às vezes precisa que de repente seja como Eliseu com seu servo, dizendo, Senhor, abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja o que está acontecendo. E é ver lá uma multidão de anjos. E às vezes nós somos assim apressados. E o apóstolo Paulo diz, olha, a sua luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Às vezes você fica chateado com uma pessoa. E de repente a pessoa está sendo usada pelo inimigo para tirar a paciência, para tirar a sua comunhão com Deus, para que você se distancie da palavra. E aí você fica preso naquilo que você está vendo. E não percebe aquilo que você não está vendo. E aí Deus faz essa argumentação com Jó, e Jó se humilha diante do Senhor. E ele é restituído em tudo aquilo que ele tem. A importância desse livro. Primeiro que esse livro ensina sobre o sofrimento. E fala que o sofrimento é governado pela perfeita sabedoria divina, e nem sempre o Senhor vai nos explicar. E nem sempre teremos explicação. Então precisamos olhar para o sofrimento da perspectiva de Deus e que Deus está no controle daquilo que acontece na nossa vida. Outro ponto importante. A Bíblia diz claramente que Deus castiga o pecado. Que todo pecado será castigado. Não vai ter um único pecado. Desde o dia que Adão comeu aquela fruta até o último bebezinho nascer, antes do arrebatamento, não vai ter um único pecado que não seja castigado. Não tem um único pecado que não vai receber castigo. A diferença é que aqueles que pertencem ao Senhor, esses pecados foram castigados em Cristo. Foram colocados em Cristo. Terão que pagar os seus pecados. Aí a pergunta, tem como pagar? Não. O que é que vai acontecer? Eternidade. Em sofrimento. Porque não tem como pagar. Mas todos os pecados serão punidos. Todos, todos. E a Bíblia diz que, de fato, Deus castiga a desobediência. E Deus recompensa a obediência. A gente viu isso aqui no livro de Ruth. Como Deus, ele abençoa a obediência. Mas não tenha uma visão simplista de Deus. Não tente reduzir a Deus uma visão simplista de que se eu fizer isso, eu ganho isso. E se eu não fizer, eu vou perder. Não reduza a vida a uma visão simples de Deus, tentando transformar Deus numa tabela. Se eu fizer, Deus me abençoa. Se eu não fizer, Deus me amaldiçoa. Não faça isso. Deus pune a desobediência? Pune. Deus abençoa a obediência? Abençoa. Mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra. E outra coisa é que o livro de Jó mostra que o povo de Deus sofre. O povo de Deus sofre. Essa história que o povo de Deus não sofre, o povo de Deus é vitorioso, o povo de Deus aquilo, o povo de Deus aquilo outro, o povo de Deus sofre. E por mais que o sofrimento possa ser intenso, um dia o sofrimento vai chegar ao fim. Nem que você passe essa vida todinha que Deus lhe deu, debaixo do sol, sofrendo, mas se você pertence ao Senhor, um dia o sofrimento vai passar. O autor de Hebreus disse que ainda resta um descanso para o povo de Deus. E o descanso do sofrimento é a eternidade. E digamos que você seja uma pessoa extremamente saudável,
que se cuida da saúde, que é alimentação, faz atividade física, vai no médico e não sei o quê, sabe de tudo, aquela coisa toda, você vai chegar a 100 anos, talvez. Você chega a 100 anos. Aí vai que você está na bênção de Moisés, aí chega a 120 anos. Aí 120 você não passa. Difícil você estar acompanhando aí, você passar 120. A eternidade, comparado com isso é nada comparado com a eternidade. É nada. Vai ser apenas como que uma fumaça. Vai ser apenas como que uma sombra. Então todo sofrimento, o apóstolo Paulo diz que nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparado com o eterno peso de glória que está separado para nós. Então o livro de Jó mostra que por mais que o sofrimento seja intenso, um dia ele passa. Um dia o povo de Deus vai ter o seu descanso. E finalizando, ao longo de todo o livro de Jó, lembra que eu sempre falo que a Bíblia conta uma história. A Bíblia conta uma história. E qual é a história que a Bíblia está contando? Está contando a história de como Deus está redimindo um povo para a sua exclusiva glória. Como Deus está salvando um povo para si. A Bíblia está contando essa história. E o personagem central dessa história é Cristo. Então toda a Bíblia aponta para Cristo. E como o livro de Jó está apontando para Cristo? Primeiro, você vê Cristo nos grandes diálogos de Jó. Porque, veja comigo aqui em Jó capítulo 5. Veja o que Jó vai falar na discussão com seus amigos. Jó capítulo 5. Jó capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: grite agora, para ver se há quem responda. Ele está dizendo, olha, grite, eu quero ver quem é que vai me responder. E para qual dos santos anjos você se voltará? É como se os amigos de Jó, aqui quem está falando ele faz, está dizendo, olha, qual é a ajuda que você vai procurar no céu? No mundo espiritual, quem é que vai lhe ajudar na sua causa? Veja mais o que ele diz. Veja o versículo, capítulo 9. Capítulo 9. Veja o que ele diz. Um brado de Jó, a resposta de Jó para esse discurso. É o discurso de Bildade. Qual é a resposta de Jó? Veja o capítulo 9, versículo 33. Ele diz assim, Jó diz, olha, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Jó está dizendo, olha, eu preciso de alguém entre mim e Deus. Eu preciso de alguém que seja árbitro entre mim e Deus. Ele disse, olha, eu preciso de alguém no mundo celestial. Eu preciso de alguém no céu que interceda ao meu favor. Eu preciso de um árbitro no meu favor. Veja o que ele diz no capítulo 19. Capítulo 19, versículo 25. Aí veja algo claro, cristalino, quando Jó diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Diz, olha, existe um Redentor. Alguém vai me redimir. Eu não fiz nada de errado. A mão de Deus está pesando sobre mim. Mas eu sei que por mais que a mão de Deus esteja pesando sobre mim, vai existir um Redentor. Lembra lá de Gênesis, capítulo 3, quando o homem cai e Deus está colocando a maldição sobre a mulher, sobre o homem, sobre a serpente. Deus diz para a mulher, de ti eu vou tirar um descendente. E esse descendente vai pisar a cabeça da serpente. E a serpente vai morder o seu calcanhar. Toda a salvação estava na esperança do descendente. E quando Jó diz, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que vai haver redenção. Eu sei disso. Então você consegue encontrar em Jó, antes de qualquer lei ter sido escrita, antes de qualquer revelação especial de Deus, de uma forma mais direta para o seu povo, antes de haver lei, antes de haver tudo isso, você já vê Jó dizendo, olha, tem que ter um Redentor, tem que ter um intermediário, tem que ter aquele que faça que possa fazer a intermediação entre Deus e o homem. Quem é que faz isso por nós?
Cristo faz isso por nós. Ele é o nosso intermediador. Ele é aquele que intercede por nós diante do Pai. Ele é o nosso Redentor. Então, lá no livro de Jó, você já consegue encontrar um vislumbre de Cristo. Você consegue encontrar um vislumbre de Cristo nos sofrimentos de Jó. Que apesar de que Jó sofreu, ele sabia que não tinha feito nada de errado por aquele sofrimento, mas Jó, ele era um pecador, não era? Ele era um pecador. Mas Cristo não era um pecador. Pecado algum havia em Cristo. Cristo, de fato e de verdade, foi um justo que sofreu pelos injustos. Jó, na sua justiça, ainda que não plena, já prefigurava aquele que de fato seria justo e queria sofrer por aqueles que são injustos. E mais, na própria sabedoria, lembra que a gente leu aqui, que Jó disse, olha, não tem como encontrar a sabedoria. Não tem como encontrar na terra dos viventes a sabedoria. Onde é que eu vou encontrar a sabedoria? Depois ele vai dizer, se eu procurar o ouro, com prata, com topázio, se eu escavar, se eu for para cima, para baixo, eu não vou encontrar a sabedoria na terra dos viventes. Mas veja o que o apóstolo Paulo traz. Rafael, abra aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Jó está procurando a sabedoria. Ele não encontra a sabedoria na terra, ele não entende por que está acontecendo. Mas veja o que é que o apóstolo Paulo fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Leia bem alto aí, Rafael. Você que está acompanhando online, abra a sua Bíblia e veja 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas, para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Qual é o princípio da sabedoria? É o temor ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor, segue a Jesus Cristo. E Cristo, Ele é a sabedoria de Deus para aqueles que creem nele. Então, nos discursos de Jó, você consegue, Jó, eu preciso de um Redentor. No sofrimento de Jó, você está vendo que vai ter aquele que é justo de verdade, que vai sofrer pelos injustos. E quando Jó procura sabedoria, essa sabedoria é revelada em Cristo. Então, eu e você, quando estivermos lendo o livro de Jó, olhe para o sofrimento, mas se atente para a provação da fé de Jó. Se coloque como você responderia a uma situação dessa, quando todas as coisas mostram ao contrário. Eu e você agora, nós temos o privilégio de, Jó disse, eu não estou encontrando a sabedoria. Eu e você sabemos onde encontrar a sabedoria. Você que está acompanhando online, você que está escutando depois essa mensagem, e de repente você não entregou seu coração a Cristo, não entende o que está acontecendo na sua vida, ou pelo menos não tem paz no seu coração de entender que Deus está no controle, procure essa sabedoria em Cristo. Entregue o seu coração a Cristo, busque em Cristo que você vai encontrar a sabedoria de Deus. Vamos passear por esse livro de Jó nas próximas semanas. Próxima semana, eu já recomendo você a ler o capítulo 1, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, e nós iremos entrar na vida de Jó. Quem era Jó? Quem era esse sacerdote? Quem era esse pai? Quem era esse homem que intercedia pelos seus filhos e como nós podemos aprender com ele? Então, que Deus possa nos abençoar, e Ele pode, ao longo dessa caminhada, que possamos aprender um pouco mais da nossa própria fé, de como encarar os desafios dessa vida, confiando que Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos orar. Bom Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos te agradecer, Pai, porque apesar de que a gente não entenda tudo o que acontece na nossa vida, confiamos que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Pedimos assim a ajuda do alto, Pai, para entender melhor aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e aplicar às nossas vidas, Senhor Deus. Fala aos nossos corações, continua conosco, nos leva em paz para os nossos lares, nos guarda, nos dá bom restante de semana, nos dá uma vida digna no Senhor, que possamos viver para o louvor da tua glória. Muito obrigado, em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém, amém e amém.